O tema de hoje é citação eletrônica e alteração do CPC em agosto de 2021. Sobretudo nos artigos 246 e 247 do CPC. Eu tive um susto quando saiu essa lei, porque essa alteração foi trazida meio que de repente. Na verdade, foi uma medida provisória convertida em lei e embutiram esses dispositivos. Em que isso impacta no trabalho do oficial de justiça? Porque se nós já tivéssemos lá de 2015 para cá, a pandemia não teria todo esse impacto que teve por conta do atraso desse avanço tecnológico. O objetivo dessa lei é efetuar a comunicação eletrônica de uma forma mais efetiva. Essa alteração não é voltada ao oficial de justiça. A lei é para o juízo. O mandado só vai para o oficial de justiça quando não houver o contato eletrônico. Se houve algum impacto em resoluções prévias do CNJ, por exemplo, nós precisamos observar alguma coisa em relação à certidão, em relação ao procedimento, na prática, onde isso é importante para o oficial de justiça e em que isso impacta nas nossas atividades. É esse o nosso assunto de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à Escola de Oficiais. Pois é, perceberam a diferença, né? Estamos aqui em um cenário novo, em um ambiente muito melhor, para poder levar o melhor conteúdo para vocês. Com cada detalhe, não é isso, Mauro? Cada detalhe. Então, estamos aqui, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, seja lá a hora que você estiver assistindo. E não se esqueça que eu sou o Cleiton Alves e estou aqui para apresentar os meus amigos Daniel Faião e Mauro Faião nesse novo estúdio e nessa nova temporada da Escola de Oficiais. Senhores, me digam primeiro como vocês se sentem por esse novo estúdio. Cara, agora a gente pode se mexer um pouco mais, né? Eu não fico aqui esbarrando, dando cotovelada no Mauro. Mais agradável uma tela agora aqui para a gente apresentar alguns conteúdos também, quando for necessário. Eu acho que a partir de agora vai ficar mais legal ainda. É legal, é confortável, mas o que importa mesmo é o conteúdo pra galera. Então vamos lá, se o importante é o conteúdo, já fale para mim o que a gente vai conversar hoje, mas primeiro, o tema de hoje é citação eletrônica e alteração do CPC em agosto de 2021. Acertei? Acertei? É isso? Perfeito. Vamos conversar. Pode até começar o assunto já, que você já entende tudo. Vamos ver. Vamos ver. Mas antes de passar para alguns detalhes, eu queria que vocês assim me falassem a respeito do que essa alteração tem, porque a gente já conversou sobre esse assunto de citação eletrônica antes, e essa semana eu estava até conversando com um amigo meu a respeito disso, né? Ele falando, não, porque tem a carta, porque tem isso. Aí eu cheguei para ele e fiz, você sabia que dá para fazer pelo WhatsApp? Aí ele, rapaz, eu disse, pois é. Já tô ligado aqui. E não fuja não, né? Não fuja não. Já foi batendo no STJ até essa discussão, que a gente já conversou antes. Já está bem difundido. Então quer dizer que a gente vai passar por essa questão do STJ também. Vamos conversar sobre isso aí. Cara, nós vamos falar sobre o seguinte, mais especificamente, né? Então a gente faz essa abordagem inicial para a turma saber se esse assunto é para eles ou não é nesse vídeo. Certo. É o seguinte, nós já falamos sobre comunicação eletrônica em outros momentos. Certo. Né? A edição sempre coloca aquele velho cardzinho que aparece aqui. Nós já falamos. O que acontece? Deixa eu avisar para todo mundo que nós estamos gravando esse vídeo em outubro de 2021, tá bom? Por conta da contemporaneidade. Olha só, a palavra saiu. Até porque é muito provável, a gente vai explicar no decorrer do vídeo, que haja mais alterações no futuro. Sim. Pois é. Então nós vamos voltar a falar sobre comunicação eletrônica e a alteração do CPC pela Lei 14.195 de agosto desse ano, de 2021. Sobretudo nos artigos 246 e 247 do CPC. Eles foram alterados, mas onde isso é importante para a gente? Em que isso impacta no trabalho do oficial de justiça? Isso houve algum impacto em resoluções prévias do CNJ, por exemplo, que já versava sobre comunicação eletrônica? Alterou alguma coisa? É a mesma coisa? No nosso trabalho, nós precisamos observar alguma coisa em relação à certidão, em relação ao procedimento, e-mail, cadastro, WhatsApp, Telegram. Na prática, onde isso é importante para o oficial de justiça e em que isso impacta nas nossas atividades. É esse o nosso assunto de hoje. Se é que impacta, ainda tem esse pequeno detalhe. Que maravilha. Então, quando você fala da questão da lei, olha aí, e dessa alteração, como o Mauro até já ressaltou, né? Se é que impacta e quais caminhos ela interfere no trabalho do oficial de justiça diariamente. Assim que essa lei entrou em vigor, eu tive algumas, eu não vou dizer dificuldades, eu vou dizer dúvidas.
eu fiquei inseguro em fazer algumas citações por meio eletrônico, e mesmo que eu fizesse conforme resolução CNJ, resolução 354 CNJ, eu ficava com a dúvida, poxa, mas eu sei que teve alteração no CPC em relação a isso. Será que eu ainda devo manter o mesmo procedimento? E ainda, como que eu devo certificar? Então, eu fiquei com dúvida nesse período de entrar em vigor essa nova lei, alteração do CPC, e os meus procedimentos, conforme CNJ e aquela coisa toda. E eu mantive todos os procedimentos, só que na hora de certificar, por conta de um cuidado, por conta de garantir efetividade processual, etc., eu gosto de colocar notas de rodapé. Porque ainda que seja de praxe, comunicação eletrônica, pode ser que funcionários do juízo, pode ser que algumas partes ou advogados não tenham isso ainda na ponta da língua. Sim. Então, quando eu trago alguma novidade, efetue a citação de fulano conforme artigo X, resolução CNJ e Y. Eu gosto de colocar isso em notas de rodapé. Porque quando a pessoa lê, opa, conforme CNJ, o que é isso? Aí está lá embaixo e já esclarece. Maravilha. Ou seja, vê que o ato é válido, vê que está conforme a instrução normativa e vê que está tudo de boa. Então, essa atualização foi muito útil para mim, principalmente nesse ponto. Entendi. E para você, Mauro? Eu tive um susto quando saiu essa lei, e não foi só eu que tive esse susto, foi todo mundo, porque essa alteração foi trazida meio que de repente. Na verdade, foi uma medida provisória que foi convertida em lei, certo, e embutiram esses dispositivos meio que sem discussão. Ou seja, ninguém estava preparado para isso. Não houve uma discussão na comunidade jurídica sobre isso. Então, foi todo mundo pego de surpresa. E a gente ficou, ué, o que está acontecendo? Será que mudou alguma coisa? Será que não mudou? Em princípio, eu fiquei muito feliz, porque agora está expressamente lá no Código de Processo Civil falando das citações. E o CPC não falava antes. Certo. Independente da forma que isso iria impactar na gente ou não, eu já fiquei bem feliz, porque a gente já vinha fazendo. Agora, com o advento da pandemia, 2020, a gente foi forçado a começar a usar os meios eletrônicos, mesmo sem regulamentação. Sim. E essa era a grande dificuldade, ainda é até hoje, falta de regulamentação. Os tribunais regulamentaram de forma superficial, o CNJ também, como o Daniel falou, e nós fomos obrigados a realizar as citações, e a insegurança jurídica em relação a isso é muito grande, tanto que foi bater no STJ, que a gente falou logo no início, em relação à citação criminal, que foi anulada, por sinal, no caso concreto, por falta de alguns cuidados, mas o STJ deixou claro que era possível a citação na esfera criminal. Muitas críticas em relação a isso, principalmente de criminalistas mais garantistas, mas enfim, era possível. E o CPC agora falando, olha, a prioridade é a citação por meio eletrônico. Intimação já era, a gente já sabia. O problema maior era o procedimento, como fazer em relação a cadastro. E a citação é um ato muito sensível do processo. E nós tomando a frente para realizar esse ato processual, independente do que o STJ falava ou fala, independente do que diz o CPC, a lei do processo eletrônico, o oficial de justiça puxa a responsabilidade para ele. A gente está na ponta e às vezes a gente é o elo mais fraco. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando o legislador chegou e disse, olha, agora é por meio eletrônico também na citação, isso foi um grande alívio para a gente. Ou seja, né? A gente não está fazendo nada errado, a gente está certo. E diz o bom senso que a gente está certo. Mas já adiantando um pouco o assunto, foi muito fraca essa alteração do Código de Processo Civil, porque ela não disse muita coisa. Ela trouxe mais problema do que solução. Apesar de dar uma certa tranquilidade para a gente pode fazer, mas o procedimento não é bem esse. Não é para o oficial de justiça chegar lá e fazer o meio eletrônico. E a gente vai discutir sobre isso. Ou seja, foi bom no sentido de que tem que ser feito mesmo, tem que ser feito por meio eletrônico, e foi ruim no sentido de que foi uma alteração muito fraca, onde não houve discussão e acabou gerando muitas dúvidas, quando deveria, na verdade, trazer muitas soluções. Algum de vocês dois tem um exemplo para dar, assim, bem prático em relação a essa fragilidade? Tenho sim. Não vai afetar diretamente o oficial de justiça. Certo. Essa alteração trouxe uma coisa muito boa, que é a aplicação de penalidade para aquele que não confirma o recebimento de uma citação eletrônica. Ele agora vai ser punido com ato atentatório à dignidade da justiça. Isso resulta em multa. Isso é muito bom. O que isso significa? Se você está cadastrado no banco de dados para recebimento de comunicações eletrônicas,
que é obrigatório para pessoas jurídicas em geral, e você não confirma o recebimento, você vai ser multado. Então é uma imposição do Estado obrigando você a colaborar com o processo. Mas essa é a parte boa. E qual é a parte frágil que eu quero dizer em relação a isso? Você é obrigado a se cadastrar. Toda pessoa jurídica é obrigada a manter o cadastro nos bancos de dados como seu endereço eletrônico para recebimento de citações e intimações. No caso, todo mundo que tiver CNPJ. Isso, todas as pessoas jurídicas, em geral. Qual é a penalidade de você não se cadastrar? Não há. Entretanto, se você se cadastra, está cadastrado no sistema e não confirma o recebimento, você é multado. Tá. Entende a fragilidade? E a citação não é válida. E a citação não é válida. Se você não confirmar. O código diz que você tem que recorrer aos meios tradicionais, que é Correio, Oficial de Justiça. Fragilidade. Eu buguei agora. Cara, ó, é uma lei que tinha que chegar, ou uma alteração no CPC que tinha que acontecer de qualquer forma. Certo. Tá aí a tecnologia, tá aí todo mundo fazendo, né? E ela tinha que ser alterada ou modificada de uma forma mais explícita. A citação será válida por meio eletrônico, etc, etc. E foi. Só que aproveitaram o momento e não estudaram muito como fazer na prática, sabe? Sim. Tá? Aqui na prática. A pessoa que fez, ou o grupo que fez, parece que não houve uma consulta maior, não houve um estudo aprofundado para como fazer na prática. E eu pensar assim, ó, se der certo, eu vou por esse caminho. E se não der certo, eu vou pelo outro caminho. Buscando a efetividade processual que a gente tanto fala aqui nos nossos bate-papos, né? Então, o cara não se cadastra e tá tudo bem. Ou então o cara se cadastra, mas não responde, não confirma, no máximo vai pagar uma multa. Mas a citação não é válida. E o que o juízo tem que fazer? Volta ao procedimento normal. AR, Correios, né? Oficial de Justiça, etc, etc. Edital. Aí tem mais ainda sobre isso, já que surgiu o assunto. O Código de Processo Civil diz isso hoje, que tem que haver a confirmação do recebimento dentro de 3 dias. Ok. Mas nós já temos uma lei do processo eletrônico lá de 2006, que a gente também já discutiu sobre ela em outros vídeos, que ela já trata sobre comunicações eletrônicas, sobre cadastro e sobre a validade do ato. E ela, lá em 2006, diz o seguinte, olha, para aqueles que estão cadastrados, a comunicação será válida, será considerada realizada 10 dias após o envio, mesmo que a pessoa não leia. Porque se ela está cadastrada, se aquele é o domicílio eletrônico, foi enviado, ela tem o dever legal de verificar o recebimento. Certo. Agora, em 2021, a alteração do CPC diz que ela tem que confirmar o recebimento. E aí tem uma discussão que a gente vai chegar lá, que alguns dizem que são 2 cadastros diferentes. Mas eu não vou entrar nisso agora, não. Tá. Só estou trazendo um pouco da fragilidade da lei para responder a sua pergunta. É tão louco isso porque, assim, a pessoa que não faz o cadastro, ela tem uma margem de segurança maior, né? Porque, assim, eu não quero fazer o cadastro, então, ok. Estou livre desse processo, né? Ou seja, eu tô ok, eu não recebo essa comunicação, não me preocupo com esse cadastro. Tô aqui no meu cantinho. A lei te obriga. Mas qual é a penalidade? Não tem. Não tem. Ou seja, em outras palavras, ela não obriga. Essa lei, pô, ela não vem para prejudicar o destinatário. Não. Sim, sim. O objetivo dessa lei é facilitar o procedimento. A gente está preocupado aqui com o procedimento. Como efetuar a comunicação eletrônica de uma forma mais efetiva. Essa é a preocupação da lei. É esse o objetivo da alteração do CPC. Tornar mais efetivo. Tornar mais fácil. Então, se você não se cadastra, o que você está fazendo? Você simplesmente não está contribuindo com a legislação e o nosso procedimento continua sendo o arcaico, o anterior. Não vou dizer arcaico, mas não deixa de ser, né? A gente está evoluindo para o eletrônico. Se eu me mantenho no procedimento normal, AR e tudo aquilo que a gente já sabe, até o oficial de justiça, que é o mais lento de todos, quando a gente compara com comunicação eletrônica, a pessoa simplesmente não está colaborando com isso. Ah, mas tem multa, que o Mauro falou. Tem multa se tiver cadastrado. Se tiver cadastrado. Exatamente. Mas o que eu penso disso em linhas bem gerais, tinha que acontecer o primeiro passo em relação à alteração da lei. Com isso, com certeza vai causar isso que já está causando, esse tipo de discussão. E a comunidade do judiciário, os oficiais de justiça, as entidades, federações, sindicatos, etc., etc., certamente vão se manifestar
E essa lei, ela vai ser, certamente também, ela vai ser repaginada para que fique mais objetiva, que fique mais prática e efetivamente mais eficiente, que é o que se busca. É o que a gente está buscando aqui. E eu acredito que a coisa vai acontecer por aí. Entendi. Porque senão acontece isso que a gente está falando aqui. Eu fico no comodismo. Eu digo eu no sentido de sou uma pessoa jurídica e tô aqui. Ninguém tá... Me obrigam, né? Mas eu só tenho multa se eu tiver cadastro. Se eu não tiver cadastro, eu não tenho multa. Isso não facilita ou dificulta para a parte. Sim. A única coisa que vai acontecer aqui, eu deixo de cadastrar, ok. Ou eu vou receber uma carta, comunicação eletrônica por AR, ou eu vou dar o trabalho para o judiciário, deslocar um oficial de justiça para fazer diligências, encontrar a pessoa. Mas a citação, a comunicação eletrônica, de qualquer forma, vai acontecer. Sim. Só que vai acontecer de uma forma menos eficiente. Vai ser mais lenta no final das contas. Que é o que a gente não quer. A gente quer desviar disso. O Estado vai ter que achar um meio de forçar as empresas a se cadastrarem. Pelo menos as empresas novas podem ter uma obrigatoriedade de fazer esse cadastro de alguma forma. Mas, por enquanto, por lei não há. E essa questão de impor o recebimento, impor o cadastro é interessante porque isso veio acontecendo no meio da pandemia, meio que forçado pelos próprios oficiais de justiça. Já que a gente está falando de cadastro e do nosso cenário com essa alteração da lei, o que vem acontecendo? Primeiro, sobre a lei, a gente vai falar mais sobre ela ainda, mas além da lei obrigar as empresas em geral, ela também obriga as empresas de pequeno porte e as microempresas a se cadastrarem, coisa que não era obrigatório antes para essas duas. O MEI também está nesse meio? É outra fragilidade, o CPC não menciona, não fala de MEI, fala pessoas jurídicas. E aí ela traz uma exceção, que são as EPPs e as MEs, que se elas tiverem cadastro já na rede SIM, que é uma rede geral das empresas, elas não precisam se cadastrar no banco de dados, porque o Poder Judiciário já vai acessar essa rede SIM, que é o cadastro de empresas. Mas não menciona sobre MEI. E aí? Se as microempresas e as empresas de pequeno porte têm essa exceção, como é que fica a MEI? Como é que ficam as EIRELIs? Bom, eu entendo que é tudo pessoa jurídica. Então todos são obrigados a se cadastrar. Teve CNPJ, né? Vai gerar discussão. Vai, com certeza. Pois é, e na prática, essa insegurança jurídica das comunicações eletrônicas feitas pelos oficiais de justiça, que foi uma necessidade, recaiu muito sobre a empresa. Por quê? As empresas em geral fecharam as portas. E como que a gente vai cumprir as determinações? E os plantões com as empresas fechadas? O oficial de justiça chega lá e não consegue. Então nós começamos a criar um banco de dados. A gente já falou também sobre isso. Os próprios oficiais de justiça criando banco de dados de contatos eletrônicos das pessoas jurídicas. Falou, olha, nós não vamos voltar aqui presencialmente, porque é uma questão de saúde pública, pandemia de escala mundial. Então nós vamos usar o seu contato eletrônico para as próximas comunicações. E isso foi meio que imposto por nós. É claro, se a pessoa não quisesse fornecer, eu não tinha o que fazer, mas a gente se esforçava para conseguir. E criou um banco de dados enorme aqui no estado de Alagoas e em outros locais também, e nós começamos a realizar essas comunicações através desses contatos eletrônicos. E alguns, depois de um tempo, começaram a questionar. Não, eu não recebo, eu só recebo pessoalmente. E nós mantivemos a comunicação por meio eletrônico diante da situação excepcional, mesmo sem uma previsão legal expressa. E é essa insegurança jurídica, insegurança para nós, que é um problema muito grande. E agora veio a lei trazendo mais uma vez essa obrigatoriedade, não trouxe uma penalidade para quem não se cadastra, mas nós vínhamos fazendo esse trabalho. Isso demonstra a necessidade de ter esse cadastro, porque se nós já tivéssemos lá de 2015 para cá, toda essa plataforma de comunicações eletrônicas, com todas as empresas devidamente cadastradas, a pandemia não teria todo esse impacto. Sim. Que teve por conta do atraso desse avanço tecnológico. E junto dessa nossa atuação mais proativa, nós tivemos, claro, o Daniel já comentou até, regulamentações locais, regulamentações do CNJ, que permitiam que nós fizéssemos essas comunicações por meio eletrônico. Então, até aí tudo bem, deu tudo certo. Não há penalidade para quem não recebe, para quem não colabora, infelizmente não há, mas esse foi o nosso procedimento e aí nós tivemos agora essa alteração que já mencionamos, que veio meio que ratificar essa possibilidade. Não que nós estejamos realizando o procedimento conforme a lei. Não, porque é uma situação excepcional. Mas agora a gente tem o legislador dizendo
essa é a preferência. O respaldo de segurança agora é bem maior, né? Isso. Com essa alteração. Daniel, com essa alteração, aí Mauro falou sobre o respaldo, a gente já viu essa questão das empresas. Com essa nova alteração, de agosto para cá, você teve algum problema em usar dessa comunicação eletrônica? Teve alguma fragilidade, alguma coisa que te atrapalhou com essa alteração ou não? Muito pelo contrário, porque essa lei ratifica o nosso procedimento. Certo. Respondendo aquilo que a gente levantou lá no início e que isso impacta no oficial de justiça, ela ratifica o que nós já vínhamos fazendo. Então, ao invés de eu dizer que eu procedi à citação, intimação, conforme a resolução CNJ, etc., eu também coloco no rodapé, por exemplo, conforme também a lei 14.195. Mas ok, respondendo a sua pergunta, não tive problemas. Não tive problemas. E um exemplo muito recente, eu efetuei uma citação criminal por meio eletrônico. Criminal por meio eletrônico. E só que quando o mandado veio pela primeira vez, não tinha nenhum contato eletrônico do réu. Eu efetuei a diligência. Teve que achá-lo. Pois é, eu não achei-lo. Eu encontrei a mãe dele, que falou para mim, olha, o meu filho está viajando a trabalho, ele não tem data certa para voltar. Tá bom, mas a senhora tem o telefone dele? A senhora é mãe dele, não é? Eu já até pergunto assim para que ela não tenha coragem de dizer para mim, eu não tenho o telefone dele. É muito estranho, né? A mãe não tem o telefone do filho. A senhora é mãe dele, né? Sim, sou a mãe dele. O telefone dele, por gentileza. Quando eu nem pergunto, né, se ela tem ou não tem, o telefone dele. Ela já me disse. Muito bem, voltei para casa, entrei em contato com ele, o cara é do salão de beleza. Eu estou trabalhando, eu estou em outro estado, eu estou em viagem. Ele nem falou que está trabalhando, mas o perfil dele no WhatsApp é lá o salão de beleza. Sim. Então, tudo bem. Mas é o senhor? Seu CPF, tá? Confirmei que era o cara. Efetuei a citação, salvei a foto do WhatsApp, conforme mando o figurino e certifiquei lá nos autos. Para minha curiosidade, 1 ou 2 semanas depois, eu fui dar uma olhada no processo. E eu fui ver o processo porque a audiência era próxima, era uma citação com intimação para audiência. E aí, ele não compareceu. Não justificou e nada disso. Resultado, o juiz decretou revelia conforme a informação da minha certidão no processo. Ele foi citado, devidamente citado, conforme a certidão do oficial de justiça, folhas tais, por meio eletrônico, não compareceu e o juiz decretou revelia. Tão sério é o nosso procedimento. E tão sério é a força da comunicação por meio eletrônico. E olha que a gente está falando de um processo criminal. E agora mais ainda com a lei. E agora mais ainda ratificado por essa lei, né, com essa alteração do CPC. E eu espero que em breve uma nova alteração com um filtro um pouco melhor, um pouco mais prático para o nosso dia a dia. Certo. Vamos dar uma funilada nela para ela ficar de forma mais objetiva. Mais objetiva, tá um pouco vaga. O Mauro comentou de cadastro, já a gente vai falar aqui que ainda existe uma confusão entre o cadastro, banco de dados e tal. Isso deixa algumas interrogações no ar ainda, mas precisa maturar um pouco mais ainda. Certo. Aí agora eu mando para o Mauro, que eu sei que ele é bom nessa parte. Mauro, o que a gente pode observar agora, colocando assim, como era e como está? O que a gente pode fazer de diferença? O que a gente pode notar nesse processo da lei, né? Como é que ela está funcionando agora, como é que ela estava antes e as alterações que foram sendo feitas. Aí a gente vai ter que ler um pouquinho, né? Então, para isso a gente pesca um pouquinho do Código do Processo Civil. Isso aí. Mas a gente vai ler bem pouquinho, não se preocupem. Primeira coisa para deixar claro que essa alteração não é voltada ao oficial de justiça. Já respondendo aquela pergunta que colocamos lá no começo. O que impacta na gente? Vamos responder isso até o final. Mas, de cara eu digo, a lei não foi para o oficial. A lei é para o juízo. Então, quando eu tenho uma determinação em que a citação, que antes era por correio, agora é por meio eletrônico, não é para que o oficial de justiça necessariamente vá lá e busque meio eletrônico. Isso é um comando para o juízo que vai fazer a citação por meio eletrônico quando houver o cadastro, quando houver a informação. O mandado só vai para o oficial de justiça quando não houver o contato eletrônico. Então, em tese, essa determinação legal não é para a gente. É para o juízo, para a secretaria, propriamente dito. Tem o cadastro, tem o contato eletrônico, o juízo vai expedir
a comunicação através do sistema. E na maioria das vezes ainda, antes de vir para o oficial de justiça, ainda há tentativa pelos correios. Sim. Claro, o oficial de justiça em regra vem depois dos correios, né? Meio eletrônico, correio, oficial de justiça. Aquela escala também que a gente já discutiu em um dos nossos primeiros podcasts. Quem quiser assistir, só acessar aquele card aqui em cima. E aí, acontece muito na prática de um mandado chegar para o oficial de justiça e ter lá um contato de WhatsApp, ter um e-mail, ou está no processo. E aí? Posso utilizar o dispositivo legal ou não? É aí que a gente se apega. Mas primeiro vamos falar dos dispositivos. A gente vai ter que pescar um pouquinho para poder falar sobre eles. Até porque é tudo muito novo, né? E o pessoal do Sul e do Sudeste não fala pescar, eles falam colar. Olha aí. Mas é a mesma coisa, tá? Uma tradução rápida para você. É a cola. Aqui tá a cola. Tá todo mundo com a cola aqui. Vou pedir ajuda hoje dos universitários para não ficar muito monótono. A gente teve alteração nos artigos 246 e 247. Tiveram outras alterações, mas o que importa aqui para a gente são essas duas. Antes, o artigo 246 falava o seguinte: a citação será feita 1. Pelo correio, 2. Pelo oficial de justiça, 3. Pelo escrivão ou chefe de secretaria, 4. Por edital e 5. Por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Então já era permitida a citação por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Que lei? Aquela lei do processo eletrônico de 2006, que exigia um cadastro das pessoas jurídicas na plataforma de comunicações eletrônicas. E a gente tem uma regulamentação do CNJ que fala sobre isso. Como é que funciona esse cadastro, como é que funciona essa comunicação. Bom, aí veio a lei em agosto de 2021. Daniel, por favor, lê pra gente, para não ficar falando sozinho aqui, a nova redação do artigo 246. Dei aquela golada na água. Tem que ler, não adianta. Né? É isso aí, mande ver. Artigo 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Opa! Olha aí. Preferencialmente por meio eletrônico. No prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. Olha aí. Agora a preferência já é o meio eletrônico. O citando tem que ter informado o seu contato eletrônico no banco de dados. Aquele lá. Banco de dados. Será que é aquele lá ou que não é? Porque banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamentado pelo CNJ. Quem vai dizer é o CNJ. Que banco de dados é esse? Que banco é, como é que você se cadastra, a forma que vai dizer o regulamento. Tá. Uma das grandes discussões é, qual o regulamento? O que já existe? Porque já existe uma resolução do CNJ, número 234, de 2016, que fala sobre todo esse cadastro, toda essa plataforma de comunicações. Só que ela passa a ser um pouco incompatível, uma vez que o CPC também obriga o cadastro de EPPs e IMS. Mas qual é o lugar que você faz o cadastro? Na plataforma de comunicações eletrônicas do Poder Judiciário, que é regulamentada e mantida pelo CNJ. Tá. Isso já funciona. Não funciona no Brasil todo ainda, mas já existe. Mas isso acaba gerando um problema de interpretação. E eu vou levantar uma bola aqui para a gente discutir com o Mauro sobre isso. A Lei dos Processos Eletrônicos, lá de 2006, com regulamentação do CNJ, a resolução 246, ela fala sobre plataforma de comunicação eletrônica do Poder Judiciário, lá em 2006. Agora, essa alteração, ela fala banco de dados do Poder Judiciário. 2006 fala uma coisa, uma terminologia, certo. Plataforma de comunicação eletrônica. Ok, vamos deixar aqui, ó, plataforma de comunicação eletrônica. Eu sou um cara visual, gosto de fazer isso. E a nova lei agora, que altera o CPC, fala de banco de dados do Poder Judiciário. Essas duas coisas são a mesma coisa? Cleiton, uma plataforma de comunicações eletrônicas é um banco de dados? Sim. Então eu posso interpretar que o procedimento que eu uso aqui pode ser o mesmo procedimento que eu devo usar aqui. No meu ver, sim. Ou essa lei que atualiza o CPC agora, atualiza o procedimento e eu devo voltar e reatualizar ou aplicar lá na Lei de Processo Eletrônico 2006. Percebe que a gente está em águas cinzentas aqui? Vamos segurar essa ideia, porque a gente vai chegar no inciso e eu vou puxar de volta, mas só para deixar claro.
Agora a lei fala em banco de dados. Na resolução anterior do CNJ e na lei do processo eletrônico fala em cadastro em plataforma de comunicações eletrônicas do Poder Judiciário. É importante a gente entender que existem essas duas expressões porque a gente tem regulamentação conflitante. Certo. Eu só queria fazer um parêntese em relação a isso, porque as terminologias no meio acadêmico, por exemplo, se você muda até uma letra de maiúsculo para minúsculo, o conceito muda completamente, né? Imagine uma frase. Pois é. Então, assim, na ideia do que quer dizer, né? Se eu olho nesse quesito, eu diria que seria a mesma coisa. Mas, na prática, pode ser que não seja. Eu já vou dar a resposta. Quem vai dizer é o CNJ. Olha aí. A resolução 246, que regulamenta a questão das comunicações eletrônicas, está defasada hoje, quando estamos gravando aqui. Eles vão atualizar para poder acompanhar essa alteração do CPC e lá eles vão dar a resposta. Mas, por enquanto, resta dúvida. É a mesma coisa e não é. Ah, Mauro, mas por que você está falando se é a mesma coisa se não é? Porque o CPC fala uma coisa em relação à confirmação de recebimento e a lei do processo eletrônico diz que é automático. A gente vai chegar nesse inciso já já. Então sigamos. Mas o importante desse artigo, para nós, é que preferencialmente é por meio eletrônico. Se a gente olhar os incisos, não tem mais lá o inciso 5º, que fala sobre por meio eletrônico na forma da lei. Ele já é por meio eletrônico na forma do CPC e resolução do CNJ. Beleza? Aí depois vem correio, oficial de justiça, escrivão e o edital, né? Que é a mesma coisa do artigo anterior, 246. Isso não mudou. A ordem é a mesma. 12 incisos, mas o meio eletrônico agora é o primeiro. Isso aí é bem tranquilo. E aí vem a questão da obrigatoriedade dos cadastros das EPPs e das MS, que a gente já comentou, a gente não precisa ler esse inciso, não. Que inclusive isso foi o que você falou, que não tem os MEIs, né? Você Isso. comentou. Que não tem o MEI, é só EPP e ME. EPP e ME. Cadê as outras formas de empresa? Se você tiver, por favor, comenta nesse vídeo aqui pra gente poder entender isso aqui mais, porque realmente aqui gerou uma dúvida. E se você tiver alguma resolução aí, debate com a gente também. Sendo pessoa jurídica, a gente entende que tem que cadastrar. E aí vem a questão da frustração do meio eletrônico. Olha aqui, lê aí pra gente agora o parágrafo 1º-A. Vamos lá. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação. Aí vem 2 pontos. Inciso 1º, 2º, 3º e 4º, que é pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão-chefe de secretaria ou por edital. Ou seja, se não houve a confirmação do recebimento em 3 dias, volta para os métodos tradicionais. Vai pelo correio, oficial de justiça. Até aí tudo bem. Não está tudo bem. Porque quando a gente volta para a lei do processo eletrônico, ela diz que após 10 dias do envio da comunicação, o prazo se inicia. A comunicação é válida. Então nós temos agora o CPC dizendo que é obrigatória a confirmação do recebimento e a lei do processo eletrônico lá atrás, em 2006, dizendo que não, você não tem que confirmar nada, é só enviar para você e receber. Conflitando de novo. Aí vem esse problema que o Daniel trouxe para a gente. Será que a gente está falando do mesmo banco de dados? E há entendimento de que, no caso do Código de Processo Civil, é um banco de dados específico do Poder Judiciário em que o réu, o citando, informa o seu endereço eletrônico. Seria um banco de dados, entre aspas, mais simples. No primeiro caso, da lei do processo eletrônico, seria a plataforma de comunicações eletrônicas do Poder Judiciário, que seria outra coisa, mantida pelo CNJ. Eu não consigo muito enxergar por esse lado, porque banco de dados é banco de dados. Como é que a gente vai diferenciar uma plataforma de comunicações eletrônicas de um banco de dados qualquer? Do Poder E ambas são Judiciário. do Judiciário. Ambas são. Seria talvez o próprio réu informar nos processos, em outros processos, e esses outros processos serem considerados um banco de dados, onde o próprio sistema pode buscar os contatos dos réus em outros processos, que é o que nós fazemos na prática. Sim. A gente vai lá no processo, acha os contatos do réu e manda por meio eletrônico. Seria isso? Não diz. Tá muito subjetivo. Mas tem entendimento de que seria uma outra forma de banco de dados. A gente entende que há uma confusão aí e que era para ser um banco de dados só. Tá? E que isso aqui o CNJ vai ter que esclarecer. Se é obrigatória a confirmação do recebimento, qual caso,
e quando que esse recebimento é automático e o prazo começa depois de 10 dias, que seria a interpretação da Lei 2006. Isso não é muito importante para o oficial de justiça. A gente está aqui discutindo a questão da alteração da nova lei. Pois tá? eu ia comentar que a gente está aqui discutindo direito, mas isso ainda não é prático, não chega a nenhuma conclusão para a gente. Isso é uma discussão que vai ter impacto direto na prática lá no juízo, lá na secretaria, nos cartórios. E não para o oficial de justiça. A gente está discutindo isso aqui porque é uma alteração do CPC, fala de comunicação eletrônica, talvez seja legal as pessoas tirarem um pouco dessa dúvida, ou participar aqui da dúvida aqui com a gente. Ou então, se você chegar e tiver algum comentário e falar, na minha região tem um entendimento já nesse sentido, escreve pra gente. Já aqui, na minha outra região, no meu estado, no meu Tribunal Federal, por exemplo, a gente anda por aqui, ou o cartório, o juízo trabalha dessa forma, adotou esse seguinte procedimento. Fala pra gente, isso ainda é muito novo, muito recente, e com certeza vai demandar algum debate. Complementando essa ideia que o Daniel falou, que não é bem voltado para o oficial de justiça isso, tanto que quando há frustração pelo meio eletrônico, aí sim, vai para o correio, vai para o oficial de justiça. E a gente tem um outro parágrafo que fala sobre o procedimento, parágrafo 4º, e aí vale a pena eu ler. Vamos lá. As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando for enviado o correio eletrônico, vai ter lá a instrução de como é que a parte que está recebendo aquela comunicação vai confirmar o recebimento. Isso não é voltado para o oficial de justiça. Mais uma vez. Mais uma vez, porque quando é o oficial que realiza, o próprio oficial confirma junto à pessoa se ela recebeu por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Isso aqui é para a secretaria, é para o sistema. O sistema vai ter que ser adaptado para que essa informação seja enviada, para que haja no site uma forma de você confirmar o recebimento daquele ato processual. Você insere lá um código e aí recebimento confirmado e vai direto para o sistema. Então isso aqui não é feito para o oficial de justiça. O oficial não é, por natureza, o servidor que vai realizar a comunicação por meio eletrônico. Tá? Mas a gente ainda vai discutir mais sobre isso. Antes de continuar, eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, para você ler o artigo 246. A gente não vai ler todo ele aqui para você, tem muita coisa, muito detalhe que é importante para o processo, para a comunicação eletrônica, mas não é voltado para o oficial de justiça. A gente já comentou aqui durante essa discussão quais foram as alterações, mas a leitura a gente não vai fazer por amor ao seu tempo, tá bom? Ou melhor ainda, aqui na descrição desse vídeo tem um link, dá uma clicada lá, você vai direto lá para o CPC, aí você lê na íntegra esse artigo 246. Ótima ideia. Então dá uma pausa agora no vídeo, lê o artigo e volta para cá. É bem pequenininho. Bom, as outras coisas que alteraram a gente já comentou. Aqui nós temos a obrigatoriedade do réu em confirmar o recebimento no prazo de 3 dias. A penalidade pela não confirmação. Caso ele não confirme, ele precisa se justificar. E se essa justificativa não for aceita, multa nele. Os entes públicos já eram obrigados a se cadastrar também e continuam sendo, isso não alterou. Então, União, Estado, município precisa se cadastrar para fins de comunicação eletrônica. E aqui tem uma peculiaridade que eu vou comentar já já. Foi uma outra falha do legislador em relação aos entes públicos. Chego já, vou deixar para o artigo 247. Certo. A exceção à obrigatoriedade para EPP e ME, caso elas tenham cadastro na rede SIM. E é isso. Essas são as alterações trazidas no artigo 246. O artigo 247, ele acaba repetindo o que o 246 traz. Então vamos olhar aqui o que dizia o código antes da alteração. Vamos lá. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, e aí ele traz algumas exceções em que não poderiam ser feitas pelo correio. Regra, correio, qualquer comarca do país. Tranquilo, isso daí não há grandes discussões. A dúvida das pessoas era, mas e se for por meio eletrônico? Pode ser para outra comarca? Pode ser para outro país? Pode ser para outra cidade? Ora, se o correio pode, por que o meio eletrônico não pode? Isso aí era bem tranquilo também, mas as pessoas tinham essa dúvida. Bom, eu não vou falar agora as exceções, porque as exceções continuam as mesmas. Certo. Tá? Vamos manter aqui primeiro no caput. Daniel, lê pra gente aí, vai, o caput do 247 com a alteração que tivemos. 247.
Também está naquele link na descrição do vídeo. Artigo 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, com as mesmas exceções. Perfeito. Então esse artigo aqui não diz nada além do artigo anterior. Só fez acrescentar o meio eletrônico. Meio eletrônico. Agora olha que curioso. Lembra que eu falei há pouco sobre o cadastro dos entes públicos? Está lá no 246 e no parágrafo 2º. Eles ainda são obrigados a se cadastrar. No texto anterior do CPC, nas exceções que nós acabamos de mencionar, nós temos ações de Estado não poderiam ser feitas pelos Correios. Quando citando é incapaz, quando é pessoa jurídica de direito público, e aí vem os entes públicos, Estado, União, município, autarquia, fundação, quando o local não é atendido pelos Correios e quando o autor justificadamente requerer. Nesses casos, você não podia usar o correio. Artigo 247. Pergunto para os senhores. Eu poderia usar o meio eletrônico? Por que não? Por que não, se nós temos uma lei do processo eletrônico que dizia que as citações seriam realizadas por meio eletrônico também? Já era possível. E o Código de Processo Civil excluía essas possibilidades aqui do correio. Sim. Então eu não posso fazer por correio, eu não posso citar um incapaz, eu não posso citar um ente público pelo correio. Estado, União, município, eu não podia citar pelo correio. Mas eu posso usar o meio eletrônico para citar a União, o Estado e o município. Isso. Podia. Na antiga, né? Era isso que eu ia falar. Isso na antiga, né? Porque agora ele coloca aqui. Agora o 247 diz que ela será feita por meio eletrônico ou correio, exceto, ou seja, aquelas exceções dos correios agora também se aplicam ao meio eletrônico. Eu não posso mais usar o meio eletrônico para ações de Estado, incapazes, pessoa jurídica de direito público. Ora, as pessoas jurídicas de direito público são obrigadas a se cadastrar para recebimento de comunicações eletrônicas. Mas citação agora não. Só vou poder fazer intimação por meio eletrônico. Isso daqui claramente foi um esquecimento do legislador, porque faltou discussão. Eu ia comentar isso. Me parece claramente um erro material. Onde Exato. A pessoa coloca aqui que a citação sim será feita por meio eletrônico. Está corroborando, está ratificando. Só que a pessoa esqueceu de olhar as exceções e manteve algumas que deveriam claramente sair. Isso me lembra a publicação de edital, que você não revisa o edital todo, né? Cara, foi uma ótima intenção, mas faltou uma análise um pouco mais detalhada em relação a isso. Sim. Olha o problema. A gente tem um avanço tecnológico onde todas as empresas, todos os entes públicos estão se cadastrando em plataforma, em banco de dados, para que isso seja tudo automatizado. E agora não podemos realizar a citação dessas pessoas jurídicas. Pode ter sido proposital? Pode. Pode ser um excesso de zelo do legislador de manter as pessoas jurídicas de direito público com a citação através de quê agora? Oficial de justiça. Porque não pode correio. Não pode meio eletrônico? Vai ser como? Oficial de justiça. Então toda citação para Estado, União, município, autarquia, fundação pública vai ter que ir lá o oficial de justiça com papel na mão. Hoje, nos dias atuais, isso não faz sentido. Tanto empresas quanto os entes públicos. Então esse inciso aqui, os outros, ações de Estado, quando for incapaz, quando o local não for atendido pela entrega de correspondência, ora, mas também não é atendido por meio eletrônico? Todo local é atendido por meio eletrônico, todo mundo pode ter um celular. Então não é cabível esse item aqui para o meio eletrônico. Fica aqui essa interrogação, esse questionamento, e aqui é importante o oficial de justiça saber, porque pode ser que esses mandados voltem a ser direcionados aos oficiais de justiça dos entes públicos, Estado, União, município, e a gente não pode mais dizer, olha, use o sistema, use o malote, use a plataforma, porque a lei está dizendo aqui que não pode, em tese oficial de justiça. E isso foi um retrocesso ao nosso ver. Eu quero acreditar, mais uma vez, isso aqui foi um erro material e muito brevemente isso aqui será corrigido. Eu quero crer nisso. Hoje já é feito assim, hoje as citações do município, aqui do Estado, também já são feitas por meio eletrônico, quando não é um plantão, claro. A gente já tem na nossa plataforma esses cadastros e essa automação dentro do SAGE. Será que a gente vai suspender isso e retroceder? Voltar à citação por mandado? Complicado. Pois é. Complicado. Fica aí outra fragilidade
dessa alteração. Comenta aqui o que você acha, por favor. Tem mais algum artigo, Mauro, dentro desse que a gente está comentando agora? Porque como é uma lei, né? Tem o passo a passo dela, vários artigos. Tem mais algum para comentar? Tem mais um que vale a pena comentar, sim. Essa lei, que era uma medida provisória, alterou vários artigos, outras coisas que não tem nada a ver aqui com o nosso assunto, mas também alterou o artigo 231, que fala sobre os prazos. Fala que o prazo começa da juntada do aviso de recebimento quando é por correio, que é da juntada da certidão do oficial de justiça com mandado quando é por oficial. E fala agora também do prazo em relação a comunicações eletrônicas. Ela diz o seguinte: quando for feito por meio eletrônico, o prazo vai iniciar no 5º dia útil seguinte à sua confirmação do recebimento. Não é imediatamente. Então, você recebeu a comunicação, certo. Você tem 3 dias para confirmar. Tá. Você confirmou, o prazo não começa imediatamente, não começa no dia seguinte. Vai começar 5 dias úteis depois. Por quê? Talvez o legislador tenha pensado que a comunicação eletrônica seja muito rápida e quis dar um freio para dar mais tempo para o réu. Vocês estão rápidos demais, então peraí, vamos frear um pouquinho. Pois é, na prática o que acontece? Quando vai para o oficial de justiça, tem sempre aquele delay, aquele atraso entre a comunicação e a devolução nos autos. Às vezes 1 dia, às vezes 2, às vezes 3, às vezes no mesmo dia, isso depende. Quando é por correio, também tem um atraso, sim, por vezes até maior. Sim. Então o seu prazo não é necessariamente dado pelo juiz, não é o da lei, você tem esse prazo da juntada. Como o meio eletrônico não tem essa juntada, eu acho que o legislador quis ser bonzinho com o destinatário e deu esses 5 dias. Eu não achei uma solução muito boa. Maria. A ideia é agilizar, não é? A ideia é agilizar, pois é. Talvez fosse uma questão para compensar. Bom, se pelos correios eu tenho que aguardar o retorno da AR, demora alguns dias, né? A certidão do oficial de justiça pode ser que demore alguns dias. Vamos colocar mais alguns dias também aqui para o meio eletrônico? O meio eletrônico é eletrônico, é automático. Olha, até fazendo aqui a juntada é para dar publicidade. O AR juntado, a certidão, o mandado juntado é para dar publicidade. Quando é eletrônico, é automático. A gente falou junto até aqui. É automático, não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido, que eu também espero que já isso seja melhor redigido. Mas a gente levanta uma outra pergunta. E se essa citação por meio eletrônico... Aliás, antes da pergunta, um pensamento. Eu posso pensar que esse artigo ele se refere à citação por meio eletrônico quando a gente usa a plataforma, quando a gente usa banco de dados. Tá. Mas e quando a citação é feita pelo oficial de justiça por meio eletrônico? Onde o oficial de justiça faz uma certidão do seu ato e junta os autos. Tá. Fiz a comunicação por meio eletrônico, encaminhei cópia do mandado, anexos, a pessoa lá confirmou, recebeu e eu certifico isso. Ainda é uma comunicação por meio eletrônico. E também é para o oficial de justiça. O prazo começa a correr quando? Olha a dúvida. No meu entendimento da juntada do mandado. Talvez no nosso você pense assim também? Sim, porque essa regra não é para o oficial de justiça, como a gente vem falando durante todo esse vídeo. Essa regra é para o sistema, para a comunicação por meio eletrônico através do sistema feito pelo juízo. O oficial de justiça aqui está cumprindo um mandado, então essa comunicação está sendo feita por mandado. O meio que o mandado está chegando é eletrônico, o oficial de justiça está utilizando essa ferramenta. Sim. Mas esse prazo de 5 dias é para suprir a ausência de uma juntada de uma AR, a ausência de uma juntada de uma certidão. Como na nossa comunicação tem a juntada da nossa certidão, nós entendemos que deve ser a partir dessa juntada. Não, mas sabe por que eu preciso saber do prazo? Para informar para o réu. Certo, mas para o meu ato seguinte, só seria no caso de execução. Só seria no caso de execução, né? Tipo, execução ou liminares. Liminares. Mas é intimação, né? Citação. Mas é comunicação eletrônica. Mas em geral é... O prazo conta na sua mão, que você quer dizer. Isso. Despejo. Opa, despejo. Execução. Os 15 dias para despejo. 15 dias para despejo, execução. Ou outro cumprimento de sentença. Pode ser despejo, pode ser citar e entregar coisa, pode ser citar e aprender, também pode acontecer. Vocês estão falando o tempo todo de prazo, confirmação e confirmação. Como é que essa confirmação é feita?
Exemplo. Se você fazer uma comunicação pelo WhatsApp, a pessoa tem que escrever lá, eu confirmo que recebi papapá a comunicação. Ou simplesmente os 2 tracinhos azuis do WhatsApp já resolve essa confirmação. Legal essa pergunta. Todo mundo faz essa pergunta. Todo mundo tem essa dúvida. Basta que o oficial de justiça verifique que a pessoa recebeu. O ideal é que a pessoa leia e diga para você, sim, eu recebi todos os arquivos. E que antes disso você tenha um cuidado para identificar a pessoa. Afinal de contas, você não está frente a frente com ela, né? Então, verifica nome, verifica, enfim, filiação, documento, alguma coisa nesse sentido. Fotinha e tal. Mas enviei no WhatsApp. A pessoa disse, ok, recebido? Ótimo, você não tem dúvida. Certo. Enviei no WhatsApp. E eu tenho meios de confirmar, de verificar que ele recebeu. Mesmo que ele não escreva o recebido, tá valendo. Tá valendo. Basta que o oficial de justiça certifique isso. Eu tenho que dizer isso. Tá. Tá? Então, no caso, vamos lá. Você manda pra mim e eu não respondi nada. Os espertinhos, né? Sempre tem. Aí você vai lá e dá uma olhada. Visualizado na hora tal e no dia tal. Então, printou aquilo. Confirmado o recebimento. E eu nem preciso printar. Basta eu dizer que a pessoa recebeu. Eu não preciso gerar provas na minha certidão. Entendi. Tá? Por conta da fé pública. Por conta da fé pública. Boa. Essa confirmação pode ser por telefone também, já aconteceu. A confirmação do recebimento não está ativada e a pessoa não respondeu. Eu ligo, fulano, já identifiquei previamente. O senhor confirma que recebeu? Não, recebi sim, tal, que não deu tempo de responder. Está confirmado. Vocês fazem isso via e-mail também? Também. É mais difícil usar o e-mail. Normalmente é o WhatsApp, né? É mais prático. É mais para empresas. Tá. Empresas, entidades públicas, secretarias, etc. Porque também nessa questão da confirmação me gerou essa dúvida, né? Porque no WhatsApp a gente vê lá que foi recebido, mas no e-mail a pessoa tem que responder. Né? Acontece muito nos nossos plantões. Lembra que a gente falou que nós criamos um banco de dados com os e-mails, telefones? Então, muitas empresas têm e-mails. A gente envia para entes públicos e eles demoram a responder. 1 dia, 2, 3, 4. Mas é plantão, é urgência. Então a gente liga. O senhor poderia, por favor, verificar o e-mail e confirmar um recebimento no e-mail? Aí a pessoa, pois não. Já aconteceu de eu telefonar e a pessoa fala, não, eu estou aqui, eu já li o e-mail sim, eu já vi aqui o mandado tal. Assim que der eu respondo. Eu falei, eu preciso da sua confirmação hoje, porque o meu prazo encerra hoje. Não, eu vou confirmar. E ela não confirmou por e-mail. Eu certifiquei que confirmou por telefone. Então, a forma da confirmação, respondendo a sua pergunta, não importa. O que importa é que ela exista. Tá. Agora, vê só um detalhe. A gente acabou de falar sobre a questão da confirmação, né? Certo. Só que esses dados da pessoa, nesse caso, pessoa física, né? E-mail, telefone, WhatsApp, enfim. Ele precisa estar no banco de dados, naquele cadastro que a gente estava falando, ou é só empresa? Pessoa física não precisa fazer esse tipo de cadastro? A pessoa física não é obrigada. Né? Essa nova lei ela obriga as pessoas jurídicas, com aquelas exceções que nós conversamos, porém nada impede que a pessoa física o faça. Certo. Não há nenhuma obrigação, mas se você quiser registrar o seu endereço eletrônico, o que lhe impede? Tá. Facilita. Na verdade, talvez isso seja até uma evolução para o futuro. Obviamente a gente começa com as empresas, né, com as pessoas jurídicas, algo para aí, né? Sim, isso a gente já discutia antes, que essa obrigatoriedade para a pessoa jurídica não iria impedir que as pessoas físicas se cadastrassem, desde que houvesse essa possibilidade no sistema. Agora, quando a gente olha para o artigo 246, está claro, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, e ela não distingue pessoa jurídica de pessoa física, ela é preferencial, ponto. Lá no parágrafo 1º é que ele vem dizer que as pessoas jurídicas são obrigadas. Mais para frente fala que os entes públicos também são obrigados a se cadastrar. Sim. Ninguém fala que pessoa física é, não é? Mas se ela se cadastrar, aí sim, ela tem a obrigatoriedade de confirmar o recebimento em 3 dias. Caso contrário, multa nela. Certamente, mais para frente vai aparecer alguma lei, alguma resolução sobre isso, sobre pessoas físicas. E aqui a gente está devaneando, né? Mas certamente alguma coisa em relação a isso. 3 dias para confirmar. A gente está chutando aqui, mas não tem previsão para isso. Talvez não se aplique essa multa para pessoas físicas, já que se elas não são obrigadas a se cadastrar, por que eu vou obrigar ela a confirmar o recebimento? E na prática, dificilmente também vai acontecer. E mesmo que aconteça, eu também acho difícil o juízo, na emissão de alguma comunicação eletrônica, ir buscar a pessoa física. Sim. Eu acho que no início agora
isso não vai ser muito plausível, não. Talvez depois de todos esses ajustes que a gente está conversando aqui, talvez isso venha acontecendo. Né? Dá um passo, deixa esse passo assentar bem em relação às pessoas jurídicas e depois avança. E é assim que funciona. Entendi. A gente está conversando bastante de lei, eu sei que o Mauro gosta disso, ele é o homem da lei, mas o que implica diretamente no oficial de justiça tudo isso que a gente está conversando? Eu sei que agora fica mais tranquilo esse respaldo jurídico em relação a essa lei, né? Existia uma certa fragilidade, mas agora tem essa maior segurança. É exatamente isso que você falou. Não existe uma regra específica na lei para o oficial de justiça, mas todo esse contexto que a gente vive, essa alteração do CPC, a gente ainda tem resolução do CNJ que permite a comunicação por meio eletrônico, quando ela pode ser feita pelo oficial de justiça. A gente tem o artigo 1053 ainda do CPC, lá nas disposições transitórias, que fala, olha, qualquer ato processual, qualquer procedimento que foi realizado que atingiu a sua finalidade é válido. Então, se foi feito pelo oficial de justiça usando essas ferramentas, é válido. Nós temos a opção, que é o que nós estamos fazendo ainda hoje, de buscar esses dados dentro dos processos. Ora, o processo não é um banco de dados do Poder Judiciário, no processo eletrônico? O processo eletrônico tem um banco de dados. A gente pode interpretar o banco de dados do artigo 246 como sendo os cadastros realizados nos próprios processos, as informações trazidas pelos réus, pelos citandos, dentro dos processos. Se esse contato eletrônico está lá, por que não o oficial utilizar? Olha aí a pessoa física aparecendo. Olha a pessoa física aparecendo. E aí, ela tem a obrigatoriedade de confirmar o recebimento ou não? Penso que não, porque a gente está usando uma forma atípica. Não é o sistema eletrônico, é o oficial de justiça que está indo atrás. Então, não, a gente tem que fazer uns pequenos ajustes, uma vez que a gente não tem uma regulamentação própria para nós. Alguns tribunais têm essa regulamentação local para o oficial de justiça, mas em geral isso não existe. Então, essa alteração foi boa. Sim, foi boa. Não se aplica diretamente ao oficial, nós podemos usar ela como base e todo o resto das regulamentações que nós temos, CNJ, locais, próprio CPC, no artigo 1053, para poder buscar esses dados dos réus e tentar realizar a comunicação e até evitando o contato físico ainda durante a pandemia. Presumo também que isso pode ser, esses dados também podem ser colhidos em terceiros, né? De preferência. De preferência. Inclusive, alguns mandados, eles dizem explicitamente para o oficial de justiça. No momento da sua diligência, pergunte para a pessoa qual é o telefone, qual é o endereço eletrônico, principalmente para as audiências, né? As audiências que vão acontecer também por meio eletrônico, plataformas eletrônicas. E ainda assim, se você chega no endereço e verifica que a pessoa não está lá naquele momento ou mudou de endereço por qualquer motivo, e a pessoa que está lá lhe fornecer o contato eletrônico, claro, pegue aquele contato eletrônico e faça a comunicação por meio eletrônico, com aqueles cuidados, com aqueles procedimentos de se certificar que você está falando com a pessoa correta, certificar tudo isso. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, sim, pode e deve fazer isso. Deve. E ainda fazer constar na sua certidão. Porque se eu faço essa diligência, pode ser que amanhã o Mauro também possa fazer. E, sabe, eu levo essa informação para ele, facilita a vida dele e de outros colegas também. E é importante falar nesse caso a forma como você obteve o contato eletrônico. Porque isso vai fortalecer a identificação do réu, do destinatário, que nem todo mundo quer colaborar muito. Poxa, peguei o e-mail, peguei o WhatsApp com a mãe do réu. Aí depois vai surgir uma dúvida. Mas não era eu. O réu pode dizer, não era eu, era outra pessoa. Mas foi sua mãe que passou o contato. O oficial de justiça confirmou os seus dados, olhou sua foto no WhatsApp. Então é importante a gente fazer... Tava lá você assim. É importantíssimo a gente fazer esse registro. Essa diligência é engraçada porque ela é mista. Ela junta o contato eletrônico com a diligência física. Isso é interessante a gente fazer, essa diligência mista. Você vai no local, consegue esse contato e realiza por meio eletrônico. E certifica, informa na sua certidão qual foi o contato. Certidão é importantíssima. Faça isso. O próximo colega que pegar esse mandado vai lhe agradecer bastante. E se o colega vai gostar, eu quero saber se os colegas gostaram do cenário novo e gostaram também desse papo que a gente teve aqui hoje para iniciar essa nova temporada da Escola de Oficiais. Comenta aqui pra gente o que você achou desse papo, o que você tem aí para acrescentar nisso que a gente
conversou hoje. Não se esqueça também de acessar o nosso site para continuar acompanhando os cursos da Escola de Oficiais e as notícias que a gente vai colocando lá. Acompanha também nossas redes sociais e não sai daí que tem um making off. Beleza? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. E eu mantive todos os procedimentos. Eu mantive. Mantive nada, não. Eu mantive. Veja só, o grande problema da comunicação eletrônica... Em 2015, o CPSO... Quem se apossou o quê? O MEI também tá nesse meio? Que pergunta boa. Não vim danado. Tá, pausa. Eu não tô entendendo. Pois é. Tá. Ok. Cuidado com a madeira. Tá.